Olá, amados, boa noite. Mais uma semana está terminando e como eu havia prometido, aliás, como Deus colocou no meu coração, porque isso é uma determinação que eu senti da parte de Deus, estou eu aqui para mais uma vez procurar compartilhar uma palavra de ensino, de engrandecimento e de descanso, né, para os nossos corações, para as nossas vidas. E durante essa semana eu me perguntei muito a Deus qual era a palavra que Ele queria que eu dividisse com vocês, que eu compartilhasse com vocês. E aí eu senti no meu coração que Deus quer que eu compartilhe com vocês a história do rei Salomão. Muitos cristãos conhecem a história do rei Salomão, filho do rei Davi, a quem coube, né, sucedeu o rei Davi no trono do povo de Israel. E fazendo um relato, né, fazendo uma situação da questão de Salomão, ou enquadrando a questão de Salomão, todo mundo sabe que Davi, ele achou graça diante do coração de Deus, ele era amado por Deus, a ponto de ter sido escolhido como ascendente de Jesus. Jesus é descendente de Davi, né? E Deus prometeu a Davi que sempre haveria um descendente dele sentado no trono de Israel, né? E cumpriu essa promessa colocando justamente Salomão sentado no trono quando Davi morreu. Mas Davi, ele tinha um desejo, que era o desejo de construir casa para o Senhor. E Deus disse a Davi que não seria ele o construtor dessa casa, desse templo no qual Deus seria adorado, mas sim o seu filho Salomão, né? E quando Davi morre e Salomão é chamado a suceder Davi, Salomão, está escrito na palavra lá em 2 Crônicas 1, né, que Salomão convocou todo o povo de Israel, a liderança de Israel, os generais, os juízes, os chefes das famílias, né, e levou esse povo para adorar ao Senhor. Né? A palavra diz a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 5, né? Que Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Salomão resolveu reunir todo o povo para consultar o Senhor, né? E o que é que ocorre? Salomão se colocou diante de Deus, ofereceu os holocaustos que a lei mandava, e à noite Deus apareceu para Salomão, né? Na palavra está escrito lá no versículo 7, né? 2 Crônicas 1:7, está escrito assim: naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Olha que coisa boa, Deus apareceu para Salomão e disse a ele: peça o que quiser que eu lhe darei, né? E a palavra continua lá no versículo 8, dizendo assim: Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor leal ao meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpra a promessa que fizeste ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem. Pois quem é capaz de governar este tão grande povo? Né? Salomão, quando foi, né, levado à presença do Senhor, quando chegou à presença do Senhor, Deus perguntou a ele: pede o que quiseres que eu te darei. E aí Salomão se colocou diante de Deus e pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, que era um povo muito numeroso, tão numeroso quanto o pó da terra. Salomão pediu a Deus sabedoria, né? E aí o que é que ocorre? Eu quero conversar com vocês hoje justamente sobre sabedoria. O que é a sabedoria? É muito comum a gente confundir sabedoria com conhecimento e com entendimento, né? E aí eu fui pesquisar essa semana para compartilhar com vocês a diferença entre essas três palavrinhas. E a conclusão a que eu cheguei foi a seguinte: conhecimento. Você tem conhecimento quando você procura obter informações a respeito de uma determinada coisa. Então, quando você procura obter conhecimento a respeito de algo, você está buscando conhecimento. Exemplo, quando a gente procura saber a respeito dos benefícios ou malefícios de um determinado alimento, nós estamos buscando conhecimento,
né? Porque conhecer significa buscar informações a respeito de alguém ou de algo, né? É diferente de entendimento, porque o entendimento é o ato de você compreender as informações que você adquiriu. Muitas vezes a gente adquire informações, mas a gente não consegue compreender as informações que a gente adquire. É comum, né, a gente ler determinadas coisas e não conseguir entender. Então, conseguir ter compreensão a respeito daquelas coisas. Conhecimento é buscar a informação. Entendimento é compreender a informação. Em que consiste a sabedoria? A sabedoria consiste justamente em você aplicar o entendimento ou o conhecimento que você adquiriu, né, para alguma finalidade. Então, quando você busca a informação, você compreende a informação e você aplica aquela informação para alguma finalidade, você está sendo sábio, você está tendo sabedoria, né? Nós cristãos devemos sempre procurar conhecer a palavra de Deus, né? Entender, ou seja, compreender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, né? Devemos sempre fazer esse esforço de conhecer a palavra, compreender ou entender a palavra e aplicar essa palavra na nossa vida cotidiana. E aí vem um questionamento, né? Como é que se adquire sabedoria, né? E a palavra de Deus, né, que é sempre viva e eficaz, ela nos esclarece a respeito disso. Como é que nós adquirimos sabedoria? Está escrito lá no livro de Provérbios 9, né, versículos 10, 11 e 12, como é que nós adquirimos sabedoria? A palavra diz assim, o temor, Provérbios 9, 10, 11 e 12, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Então, como é que se adquire sabedoria? Está escrito na palavra que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que o princípio da sabedoria é buscar conhecimento, ou seja, buscar se inteirar, buscar informações a respeito do santo, ou seja, de Deus, né? Nós devemos buscar essa informação. É assim que está escrito na palavra, esse é o princípio da sabedoria. Lembrando só que temor ao Senhor é diferente de ter medo do Senhor, né? Temer a Deus significa respeitar as determinações que Deus deixou para nós cumprirmos aqui nessa terra e reverenciar a palavra de Deus, né, na medida da importância que ela tem para todos nós que somos cristãos. Então, temor ao Senhor significa reverenciar a palavra de Deus, ter respeito pelas determinações que Deus deixou para que nós cumpríssemos aqui, né, na sua palavra. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a palavra ainda diz mais, que se você for sábio, os seus dias serão multiplicados, né? Porque com certeza você aprenderá a administrar as dificuldades e os problemas que acontecem no nosso dia a dia, né? A palavra diz claramente, se você for sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, será você que sofrerá as consequências, porque com certeza os seus dias serão encurtados, né? Mas ainda a palavra de Deus diz acerca da sabedoria, que a sabedoria é algo muito importante. Também está escrito lá no livro de Provérbios 8, capítulo 8, versículo 10 e 11, né? Escolham minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Lá em Provérbios 16, né? Provérbios 16, 16, também está escrito assim, é melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Ou seja, qual é o valor da sabedoria? O ouro não se compara à sabedoria, a prata não se compara à sabedoria, né? Está escrito na palavra que nada se compara à sabedoria, porque as riquezas vêm de Deus, né? Mas a sabedoria é algo que se incorpora à natureza do ser humano, à mente do ser humano, ao espírito do ser humano,
e jamais qualquer pessoa vai tirar essa sabedoria de você, né? Por isso que a palavra diz que a sabedoria é mais valiosa do que prata, mais valiosa do que ouro. Aí vem um outro questionamento também que eu estava, a respeito do qual eu estava pensando essa semana, né? Como viver a sabedoria, né? Como ter uma vida sábia? Já que a palavra de Deus nos garante, lá no versículo 9 do livro de Provérbios 9, 11, né? Que a sabedoria multiplicará os nossos dias, aí vem o questionamento. Como viver uma vida sábia? Como ter sabedoria? Como viver uma vida sábia, né? E aí a palavra também nos esclarece a respeito disso, lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, versículos de 22 a 25, né? Está escrito assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, primeira coisa, para você ter uma vida sábia, você tem que praticar a palavra do Senhor. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que entender essa palavra de Deus. Você tem que aplicar a palavra de Deus à sua vida, isso é sabedoria. Ou seja, você tem que praticar a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Essa palavra vem também para mim, né? Está escrito em Tiago 1, 22. Né? Do contrário, só enganarão a si mesmos. Se você conhece a palavra, se você escuta a palavra, mas você não pratica a palavra, você está enganando a você mesmo. Né? Então, a primeira coisa para você ser sábio é praticar a palavra de Deus. Continua Tiago no versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ele diz: se você conhece a palavra, escuta a palavra, mas não pratica a palavra, você vai ser como um homem que se olha no espelho, né? Você olha no espelho, você vê o seu rosto, mas quando você sai, muitas vezes você não lembra mais, né? Como era que estava o seu rosto no espelho. Então é assim aquele que escuta a palavra, ouve a palavra, mas não pratica a palavra. O versículo 25 diz assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Ou seja, para você ser feliz, tem que praticar a palavra, né? Tem que ouvir, tem que conhecer, tem que buscar, tem que conhecer, tem que entender, tem que aplicar a palavra, tem que praticar a palavra no seu dia a dia. Essa é a primeira receita, aplicar a palavra. Está lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. E Tiago continua dando a segunda orientação para que a gente tenha uma vida sábia. E a segunda orientação que Tiago dá, lá no capítulo 3, versículos de 1, e eu não vou ler porque é mais extenso, capítulo 3, versículos de 1 a 11, é justamente o controlar a língua, né? Porque ele diz que a língua é uma pequena fagulha que pode colocar fogo numa fogueira toda, né? E que a língua é um pequeno órgão que ele deve ser utilizado para um propósito. Tiago diz claramente: a língua não pode ser utilizada para abençoar e amaldiçoar as pessoas. Ou ela abençoa ou ela amaldiçoa, né? E Tiago diz, né? É por isso, se você conseguir controlar a língua, você vai ser um homem feliz, né? É por isso que se colocam freios na boca dos cavalos, né? Você coloca um freio na boca do cavalo e você consegue controlar o cavalo todo, né? Ele diz assim: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Barco tem um leme pequeno, mas o leme faz com que o barco volte para onde o piloto quiser, mesmo que haja um forte vento, né? Assim também a língua. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende, né? Então, a gente tem que dominar a língua, tem que controlar a língua, né, para poder ter uma vida sábia. O sábio escuta mais do que o que fala.
O sábio, ele tem 2 ouvidos e uma boca, o que significa dizer que ele tem que escutar mais e falar menos, né? Não se apresse a falar, se apresse a ouvir, né? A maturar o que você ouviu para depois você falar. Isso é ter sabedoria. Vamos meditar. Eu também estou meditando nessa palavra, passei a semana todinha meditando nela e espero que vocês meditem. Para uma melhor compreensão de vocês, né? Eu vou no final deixar as referências. E vem a parte boa, né? Voltando para a história de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar aquele povo de Israel. E sabe o que foi que Deus disse a Salomão quando Salomão pediu sabedoria a Deus? Vamos voltar para 2 Crônicas, né? Para ver justamente o que foi que Deus disse a Salomão quando Salomão pediu sabedoria, né? Deus disse, peça o que quiser. Ele disse, eu quero sabedoria para governar o povo. Aí Deus disse assim a Salomão. Deus está escrito lá em 2 Crônicas 1, versículo 11. Deus disse a Salomão, uma vez que esse é seu desejo e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama como nenhum outro rei, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Deus disse a Salomão, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu vida longa, você me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar outras coisas, né? Porque Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos e do que sonhamos. Está escrito assim também, lá em Filipenses, né? Capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 20. Então eu quero deixar vocês com essa palavra. E para uma melhor meditação de vocês no decorrer da semana, eu quero deixar as referências, né? A primeira referência é o 2º livro de Crônicas, o capítulo 1, onde Deus conversa com Salomão. Salomão conversa com Deus, né? Primeiro precisa a gente buscar a Deus para Deus poder conversar com a gente. Então Salomão conversa com Deus e Deus responde. Essa é a primeira referência. Segunda referência está lá no livro de Provérbios, que foi escrito pelo próprio Salomão, né? Provérbios 9, Provérbios capítulo 9, versículos 10 a 12, Provérbios capítulo 8, versículos 10 e 11, e Provérbios capítulo 16, versículos 16. E por fim, como adquirir sabedoria, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo do 22 ao 25, e Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Boa semana para vocês. Vamos meditar nessa palavra, vamos crescer na sabedoria, crescer no entendimento de Deus, crescer no conhecimento da palavra e, sobretudo, aplicar essa palavra para nós não sermos como um homem que olha no espelho e esquece a própria face. Beijo grande para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Graça e paz.